essa semana, duas grandes artistas, mulheres, né, estão dando o que falar com seus novos lançamentos, né? Uma é a cantora Anitta, né, que lançou o álbum Equilibrium 2 ou Equilibrium 2, né? E junto com esse álbum ela fez um curta-metragem e que ela traz esse álbum todo, né, todo o trabalho em si, toda a produção é carregado de referências espirituais da espiritualidade da Anitta, né, que é da religião matriz africana, né, e ela traz todo um misticismo, uma aura assim bem mística, bem espiritualista mesmo, né, e inclusive no vídeo, nesse curta-metragem, que ela traz orixás, ela tem a presença de um babalorixá, tem a presença de uma mãe santo, né? Ela traz também referência a cartas de tarô. Ela conta uma história que quando a gente presta atenção, dá pra ver que ela tá contando a história da vida dela através das cartas do tarô, né? Enfim, a Anitta nunca foi assim uma artista que eu ouvia, porque eu nunca fui de ouvir funk, enfim, né? Mas eu sempre acompanhei a história dela porque eu acho a história dela incrível, né? E esse álbum, dá pra ver, as músicas são belíssimas. O visual todo é incrível. Gente, o figurino é de chorar, de lindo. O figurino, a decoração, né? A presença artística, todo o visual artístico desse curta-metragem é um absurdo. É incrível, tá? É brasilidade pura, é ancestralidade pura. Algumas pessoas aí vieram com uma história de que seria apropriação cultural, mas não é, gente. A apropriação cultural, no caso da Anitta, não é porque ela frequenta essa religiosidade, essa espiritualidade, e ela carrega ali a representação da sua vida dentro, né, na construção dessa espiritualidade. E a segunda artista, que é a Xuxa, que ela tá fazendo aí um retorno e ao mesmo tempo uma despedida, com a turnê O Último Voo da Nave, né? E só para quem é geração 30, 40, 50, 60 anos de idade sabe, né, o que isso significa. Ela abre o show e fecha o show com a nave, né, dela. E tá causando, assim, mas o que eu queria trazer para esse vídeo aqui é que eu tô acompanhando as entrevistas de ambas essas artistas, tá? Tanto da Xuxa quanto da Anitta. Eu assisti entrevistas delas a respeito desses trabalhos, tá? E o que eu queria dizer? Assistindo as entrevistas delas, a gente percebe toda a emoção que elas colocaram nesses trabalhos, né? Porque ambos os trabalhos contam a história da sua carreira, a história da sua profissão, né, daquilo a que elas se dedicaram, né, a trabalhar. E você vê que às vezes a gente, né, a maioria, principalmente assim os mais jovens, tem a tendência a achar que tudo é glamour, principalmente nessa questão de celebridade, né, de questões artísticas, né, músicos, dançarinos, cantoras, atrizes, atores, enfim, né? Tem toda uma questão de glamour e às vezes as pessoas têm a tendência também a achar essas pessoas tiveram sorte, porque elas são lindas, elas conseguiram tudo porque são lindas. E nas entrevistas e também no próprio show e no próprio trabalho da Anitta, principalmente, elas deixam bem claro o perrengue que elas passaram, o sofrimento ali naquele vídeo, aquele curta-metragem que a Anitta fez, na parte que ela traz, eu achei isso fantástico, na parte que ela traz as cartas de tarô, a representação das cartas de tarô. Quem entende de tarô, né, quem conhece as cartas e o significado delas, até tem uma mulher que fez um vídeo explicando direitinho o que ela quis dizer com aquilo. Ali você entende perfeitamente tudo que essa menina passou na vida dela, né? Porque ela fez um roteiro através das cartas de tarô, mostrando
a ascensão, a queda, o retorno, as ilusões, tudo que acontece na vida de uma artista como ela, por exemplo, né? Então fica bem claro ali que não se trata de sorte, que não se trata de ser tudo glamour, de ser tudo fácil, que elas também têm as suas depressões, elas também têm as suas quedas, elas também sofrem, né? Eu vi uma entrevista da Anitta falando que até bem pouco tempo atrás ela tinha momentos de depressão profunda, que ela entrava num buraco, ela chorava muito, muito, e ela não sabia o porquê que ela tinha aquilo. Ela disse que ela sentia um buraco dentro dela e ela não entendia o porquê daquilo, e ela ficou por muito tempo passando por isso. E esse é o tipo de coisa que a gente não vê no Instagram, a gente não vê na revista, a gente não vê naquilo que é divulgado pela grande mídia, né? E a Xuxa também, a Xuxa, ela nesse momento da vida dela, eu vi uma entrevista que ela fala que as pessoas ficam questionando muito a velhice, né? Por que ela tá envelhecendo e não tá fazendo botox, não tá fazendo plástico, porque ela, né? E outras, ao contrário, julgando, eu não acredito que tu vai cantar musiquinha Hilarie com as roupas que tu usava naquela época com 63 anos, velha desse jeito. Então, assim, ela responde a todas essas pessoas uma elegância, uma inteligência e uma tranquilidade que eu acho que eu não teria, né? Eu ia mandar todo mundo, né? E ela fala, né, sobre o porquê que ela decidiu fazer essa turnê agora, por que ela colocou a nave, né? Ela fala das pessoas que as pessoas questionaram pra ela, mas como é que tu vai fazer que naquela época tu usava chuquinha e agora com o cabelo curto? E aí ela fala, gente, respeitem o meu cabelo curto, esse é o meu cabelinho hoje, não, eu não vou colocar chuquinha. Mas em alguns momentos ela colocou assim no show, apliques, né, aquele rabo de cavalo, cabelão grande, e no fim, se eu não me engano, ela fecha com aquela imagem que era a imagem da Xuxa, né, com a chuquinha e tal. Porque é justamente isso que ela disse que representa essa turnê. Representa o fim do ciclo Xuxa, como todo mundo viu um dia. Que é justamente isso, o último voo da nave. Encerra ali, né? Então, por isso que ela acaba o show assim com essa referência ao visual dela nos anos 80 e tal. Então eu acho muito importante, eu vejo muitas as pessoas criticam tudo, né? O pessoal adora criticar tudo, assim. Mas eu sempre gosto de acompanhar não só o trabalho em si, né? E as entrevistas depois, né? Eu ouço também as críticas, eu ouço tanto críticas quanto elogios. Quem são as pessoas que criticam? De especialistas, tá, gente? De jornalistas, de sociólogos, psicólogos, enfim, né, gente ligada, artistas, né, gente ligada a este mundo, porque o povo é o povo, né, o povo gosta de falar, assim como eu também tô aqui falando a minha opinião e não sou especialista em nada, né. Sou formada em moda, mas não sou especialista em sociedade, né, sou terapeuta, tudo, já estudei muito questões comportamentais, e a minha visão é essa, na verdade, né. Não só de fã, no caso da Xuxa, porque eu sou muito fã, eu fui uma criança que passou a infância inteira assistindo o programa dela, usava roupas, né, inspirava dela. Minha mãe sempre foi fã da Xuxa e me vestia como a Xuxa, depois a minha irmã passou por isso também. Então eu sou, né, uma baixinha da Xuxa. E no caso da Anitta, que eu nunca fui assim fã no caso das músicas dela, mas sempre admirei ela como mulher, como, né, como figura pública, assim. E dessa vez eu posso dizer que eu ouvi algumas músicas, assim, que eu achei belíssimas, né, as letras muito potentes, assim. A gente vê que é uma letra carregada mesmo de sacralidade, assim, no caso da fé dela, né, é divino aquilo ali, porque ela realmente estava muito inspirada e é carregado de emoção. Então tem que respeitar. A menina amadureceu, a voz dela mudou um pouco e enfim, né, quem gosta, quem
acompanhou sempre a carreira dela, que gosta, sempre gostou das músicas dela. Não tô aqui fazendo uma crítica também, né? É como eu disse, eu não gostava, não ouvia, e dessa vez parei pra ouvir porque eu achei interessante esse visual todo, né? Aquilo que me chamou muito a atenção. Eu digo, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, o que ela tá fazendo. Então só falando sobre isso, né, o tempo todo. E aí eu comecei a acompanhar toda a história daquele curta, a história do álbum, e ver as entrevistas e tal. E eu acho que vale a pena a gente, né, que quando algo chama a nossa atenção, que tá todo mundo falando, vale a pena a gente observar e ouvir as pessoas, né, envolvidas com o trabalho, ouvir especialistas a respeito daquilo, não só, eu gostei, não gostei, é feio, não é feio, a minha religião achou horrível, porque é do diabo, que é não sei o que é, porque ela colocou Exu, porque ela colocou Pombagira. Gente, é a espiritualidade dela, né? Se você não gosta, você não tem nem que assistir, né, o vídeo, não tem nem que acompanhar isso, ponto, né? Agora, quando a gente quer ter uma opinião sobre a construção daquilo ali, uma opinião sobre o visual, sobre a temática, sobre toda a história por trás daquilo, é importante a gente ouvir assim opiniões e ouvir as próprias artistas, né? Para não sair por aí falando bobagem. E essa questão, a gente já passou da hora do ser humano evoluir com relação à velhice, principalmente a velhice das mulheres. Porque se elas fazem plástica, todo mundo critica, porque tá mais repuxada que não sei o que, a gente fala, né? E se ela não faz plástica, todo mundo critica também, porque ai, que essa velha usando essa roupa. Gente, porque parece que fica decretado que depois que uma pessoa envelhece, ela não é mais bonita, ela não deveria mais nem aparecer. E aí, poxa vida, eu fico pensando assim, a Xuxa com 63 anos tá lá num palco dançando enlouquecidamente. É sinal de que ela tá com saúde, isso que importa, né? E a respeito de outros, a Madonna também é sempre muito interessante, que a Madonna faz plástica, faz exercício 8, 9, 10 horas por dia, que ela é viciada em exercício, faz vários procedimentos estéticos e tal. Mas aí é que tá, né? Não é da nossa conta. Né? Não é da nossa conta. Eu acho que o que importa aqui, o que deveria ser discutido, é o trabalho dessas pessoas, né? Se você gosta ou se não gosta, então nem discute. Tá tudo certo, né? Não é isso que eu tô falando aqui. É a questão do trabalho em si, né? Porra, são carreiras gigantescas que estão construídas aí há anos. Da onde essas pessoas saíram, ao que elas chegaram e o que elas deixam pro mundo. Não é só a música também, porque tanto a Xuxa quanto a Anitta, elas têm outros trabalhos, né, ligados a deixar um legado positivo na Terra, né, que são ONGs que elas ajudam, instituições que elas construíram, enfim, né. Tá aí a Anitta defendendo, apesar de todas as críticas e até algumas agressões verbais, ela tá ali defendendo a espiritualidade dela, né? E a Xuxa defendendo o seu direito de envelhecer diante das câmeras do jeito que ela quer. Então é isso que eu acho que deveria chamar mais atenção. São duas mulheres enfrentando mais uma vez o status quo, mais uma vez, né, a grande massa, né, dando cara à tapa aos críticos de plantão e fazendo o que elas querem. Simples assim, né? Fazendo o que elas sabem fazer, fazendo o que elas querem, independentemente de quem vai bater na cara delas, de quem vai jogar tomate, de quem vai gritar e xingar, entendeu? E tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, principalmente hoje em dia, porque é uma enxurrada de críticas e agressões, né, nas redes sociais, que antigamente, tipo na época da Xuxa, por exemplo, ela recebia cartas que ela podia abrir ou não, jornais, revistas, né, programas de televisão que uma vez ou outra criticavam alguma coisa e tal, mas como hoje, que é assim, é instantâneo, tu postou uma coisa,
já vem uma enxurrada, tanto de elogios quanto de críticas, e isso mexe com o emocional de qualquer pessoa. Então, se essas mulheres não tivessem um acompanhamento que elas têm, tanto terapêutico quanto espiritual, né? Se elas não tivessem as suas fés, a Xuxa, por exemplo, é muito católica, todo mundo sabe disso, ela é realmente uma católica muito fervorosa, assim, mas ambas as duas têm acompanhamento, porque elas já falaram sobre isso, né? Com psicólogo, com seus terapeutas, enfim, e algum tipo de prática que elas mesmas fazem, que aprenderam, que se elas não tivessem, ninguém segura a onda, porque é demais, né? Hoje em dia, com essa história de haters, então, né, é muito difícil. E é nas entrevistas que a gente percebe que elas falam, né, das suas angústias, das suas dores, dos seus sofrimentos, de momentos que elas tiveram que estar lá, rindo, cantando, lindas e belas, e por dentro elas estavam destruídas. Elas falam muito sobre isso. E esses 2 trabalhos é um resumo dessa vida. A Anitta agora vai iniciar um novo ciclo, no próprio álbum fala isso, e tem algumas músicas, né? E no final desse curta-metragem fica evidente, né, que a partir de agora é um novo ciclo na vida dela, né? E a Xuxa encerrando um ciclo, que também vai ser um novo agora, porque ela disse que agora ela quer envelhecer em paz, né? Então, eu achei bem importante eu vir falar sobre isso, porque, enfim, né, não queria analisar esse trabalho só pela estética do trabalho, né, só pela visão artística, que estão belíssimos ambos, né, mas também trazer isso sobre a questão comportamental de cada um, né, as suas espiritualidades, suas alegrias, suas tristezas, que todos nós passamos, né, só que elas, no caso, essas pessoas, a gente acompanha, fica evidente, né? E às vezes não, às vezes a gente acha que a Anitta tem a vida maravilhosa que todo mundo queria ter. Sim, uma coisa é tu ser famosa no mundo inteiro, tu ter dinheiro a dar com pau e tudo isso, mas ela também tem as depressões dela, as angústias dela, e como que ela lida com isso? Ela transforma em arte, ela transforma em música. Então por isso que a gente sempre diz, gente, a arte, ela é necessária, porque a arte salva. Assim como o esporte, a arte salva, tá? Porque elas colocam na arte, todo artista coloca na sua arte a sua vida, né? O seu entorno, tudo que lhe acontece, o mundo como ele ou como ela enxerga, né? E é isso que é a arte, né? E aí, se essa arte é bonita ou feia, a questão não é essa, porque a arte não nasceu para ser julgada dessa forma. A arte não nasceu para ser julgada se é bonita ou feia. A arte é uma expressão do mundo do artista. E o que aquela visão dele, que ele transformou aquela visão, o que aquilo vai causar na gente que observa, tá? Se ela é bonita ou feia, é uma questão de estética. A arte, ela pode causar emoção boa ou emoção ruim, né? Sim, a arte pode causar uma emoção ruim. A gente vê aí várias obras que causam coisas ruins, mas elas não deixam de ser arte, né? Porque o que ela queria era justamente isso, mostrar a sombra do mundo, mostrar a sombra do próprio artista, mostrar alguma coisa como a guerra, por exemplo, representada na Guernica, né? Como a fome e a pobreza representado no quadro dos retirantes, tá? Então a arte não é para ser bonita ou feia, ela é para causar. Ou ela causa uma coisa boa ou ela causa uma coisa ruim, mas ela tem que causar. Se ela causa algo, aí ela é arte, né? Agora, se é só uma coisa que foi feita para colorir ou para divertir, bom, enfim, se ela foi feita para divertir também é arte, né? Mas enfim, me prolonguei aqui porque eu quis trazer isso sobre elas. Eu achei os trabalhos maravilhosos e eu queria muito ir nessa turnê da Xuxa. É a primeira vez, gente, na minha vida que eu estou cogitando ir num show grande, porque eu nunca fui nesses shows grandes, assim. Eu fui em show que acontecia em casa noturna na minha cidade e foi o máximo que eu fui, assim, né?
nunca fui em shows grandes de nenhum artista. Acho que o show maior que eu fui foi o do Skank, que foi na faculdade que eu fazia, lá na universidade e tal. E acho que foram os maiores shows que eu fui. E o do Ira também, mas também foi dentro de uma casa noturna. Mas esses espetáculos grandiosos, Planeta Atlântida, esses festivais eu nunca fui. E é a primeira vez que eu tô cogitando ir, sabe? Porque mexe muito com a minha criança interior, mexe muito com as minhas lembranças da minha infância, que foi uma infância muito maravilhosa, foi uma infância muito boa. Então são gatilhos, assim, emotivos, né? Eu já me arrepiei, já enchi os olhos d'água só de assistir os vídeos do show. Imagina se eu estiver no show. E com relação à Anitta, eu quero prestar mais atenção nos trabalhos dela daqui pra frente. Quero ouvir bem as músicas desse novo álbum ali, porque algumas letras me chamaram muita atenção. Justamente por causa disso, porque traz espiritualidade, né? Mesmo eu não sendo adepta, né? Eu não sou do candomblé, não sou da Umbanda, né? Mas eu tenho uma admiração pela história dessa espiritualidade, né? E por toda toda a força, o que ela representa, né? E então eu quero prestar mais atenção, assim, nesse trabalho. E eu acho que é isso. E aí a minha pergunta final, que eu sempre faço uma pergunta nos meus vídeos, né? O que vocês acharam? Vocês viram esses projetos, viram esses trabalhos, estão acompanhando? O que acharam, né? E o que eu falei aqui tem a ver, não tem a ver? Como é que é pra você? Sobre o curta-metragem da Anitta, o novo álbum dela chamado Equilíbrio 2 e a despedida da Xuxa numa turnê chamada O Último Voo da Nave. Então é isso. Até mais, grande beijo.